Olá, este é o seminário de gestão ambiental, onde a gente vai estar falando sobre usinas hidrelétricas. Nosso grupo vai ser composto pela Amanda Braga, pela Mirela Arantes e por mim, Pedro Gabriel. A professora responsável por essa disciplina é a professora Maiara Leite Cerejo. Os objetivos deste trabalho são compreender o funcionamento e os tipos das usinas hidrelétricas, observar as vantagens e as desvantagens do uso da mesma, analisar os locais onde ela é mais indicada e é utilizada normalmente, e observar os impactos causados ao meio ambiente pela instalação desse tipo de usina. Bom, a gente começa pela classificação das usinas. A primeira classificação que vai ser vista é a classificação quanto ao tipo de central geradora de energia que é feita pela ANEEL. Nessa classificação, as usinas podem ser centrais geradoras hidrelétricas, que são a de menor porte, que vai gerar potência menor do que 5 megawatts. Depois vem a usina de tamanho médio, que é a pequena central hidrelétrica, que gera uma potência entre 5 megawatts e 30 megawatts. E depois vem a de grande porte, que é a usina hidrelétrica de energia, que gera uma potência maior do que 30 megawatts. A potência a qual essa classificação se refere é a potência máxima de geração. Então, não é a potência que é gerada normalmente na usina. Porque, por exemplo, temos usinas aí que geram 14 mil megawatts, mas que são consideradas usinas hidrelétricas de energia porque podem chegar a gerar até 240 megawatts. A segunda classificação é de acordo com o tipo de reservatório de água da usina. A primeira usina é a usina a fio de água, que justamente não possui reservatório, ela vai usar só o curso do rio para gerar energia. Esse tipo de usina é menos danosa ao meio ambiente, porque a infraestrutura que é necessária para construir ela é menor. Depois vem as usinas reversíveis, que são aquelas que usam um reservatório mais elevado em relação à turbina onde a energia é gerada, e aí em períodos de menor demanda de energia, a água que fica no reservatório inferior é bombeada para o reservatório superior, e vai gerar mais energia depois. Esse tipo de usina, ele normalmente está agrupado a outro tipo de energia, porque normalmente se usa um painel solar ou uma placa, uma turbina eólica para gerar a energia que vai movimentar essa bomba que vai levar a água para cima para o reservatório superior. O próximo tipo de usina é a usina com reservatório de acumulação, que é aquela mais comum que todo mundo vê, por exemplo, o modelo da Itaipu Nacional, que é aquela que existe aqui no Brasil. E esse tipo de usina possui um reservatório, normalmente grande, que vai controlar a geração de energia, porque com esse reservatório a gente consegue ajustar o fluxo de água que vai chegar até a turbina. E aí a gente parte para o funcionamento das hidrelétricas. Antes do funcionamento, a gente fala sobre as partes da usina. Nós vamos ter o canal, que é onde o canal ou o reservatório, que é onde a água fica armazenada. Depois a gente vai ter a porta de controle e admissão, que é por onde a água passa, e é por essa porta que a gente vai conseguir controlar o quanto de água vai passar pelo duto, que é a próxima parte. E depois do duto, a água chega na turbina. A turbina pode ser de dois tipos. Pode ser uma turbina a jato, que normalmente vai ser utilizada para usinas a fio de água, porque elas vão gerar energia através de um giro na vertical, e o modelo a fio d'água vai facilitar o uso desse tipo de turbina. Outro tipo de turbina é a turbina em hélice, que ela vai gerar energia pela rotação na horizontal. Esse tipo de turbina geralmente é usada para usinas hidrelétricas com reservatório, porque vai facilitar aí, a geração pelo tipo de estrutura que esse tipo de usina tem. Depois de passar pelo motor, esse motor vai girar através da energia potencial e cinética da água, também conhecida como potencial hídrico. E girando esse motor, a gente vai ter a produção de energia por meio de indução eletromagnética de duas bobinas que ficam dentro de um gerador. Depois desse gerador, a energia já vai passar por um transformador, onde ela já vai ir para as linhas de energia que vão conduzir a eletricidade até a casa dos usuários. Bom, alguns requisitos que devem ser atendidos pelo projeto de construção da usina são
Primeiro, precisa ser analisado o potencial mínimo para a instalação viável de uma usina hidrelétrica no local. A organização na questão financeira do projeto também é importante, já que não é algo barato. Caso haja moradores no local a ser construído, a obra deverá ser realocada. Também não pode ser construída em locais que existem espécies animais ou vegetais ameaçadas. Além disso, deve ser estudada a demanda energética do local para que se construa uma hidrelétrica que atenda a essa demanda. A usina hidrelétrica de Itaipu, ela ainda hoje é a maior hidrelétrica do mundo em geração de energia, abastecendo 19% do Brasil e 87% do Paraguai. Essa usina começou a ser construída na década de 70 e passou a produzir energia apenas em 1984. O giro dessa usina é de mais ou menos 14 mil megawatts atualmente. A usina hidrelétrica de Belo Monte fica no Pará. O giro usual dela é em torno de 11.233 megawatts e ela começou a ser construída em 2011, sendo a maior hidrelétrica brasileira, 100% brasileira. E a usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós também fica no Pará. O seu giro usual gira em torno de 6.356 megawatts. Ela foi solicitada em 2015 e é uma usina planejada no Rio Tapajós. A usina de Tucuruí também fica no Pará. Seu giro usual é em torno de 8.370 megawatts e é uma central hidrelétrica no Rio Tocantins, sendo a segunda maior 100% brasileira. Ela só fica atrás da usina hidrelétrica de Belo Monte. A usina hidrelétrica de Santo Antônio fica em Rondônia. Seu giro usualmente é em torno de 3.568 megawatts e foi solicitada sua construção em 2008 e ela é localizada no Rio Madeira, na cidade de Porto Velho. Bom, agora eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens das usinas hidroelétricas. Houve um erro aqui, desculpa. Bom, as vantagens são: elas utilizam a água, que é uma fonte limpa e renovável para gerar energia. Elas não emitem CO2, que é o dióxido de carbono, diferente de outras fontes de energia que geram gases poluentes e subprodutos tóxicos. Além de ser uma fonte com bastante durabilidade, também é bem barata. Quando ela é instalada em rios que podem causar enchentes, elas acabam controlando essas enchentes, então acabam ajudando também nisso. E também reforça a economia do turismo, porque onde tem essas usinas, acaba que vira um ponto turístico, então vai mais turistas lá para presenciar e ver, então aumenta o fluxo da economia porque disso. Como desvantagem, a gente pode falar que onde a usina é colocada tem um alagamento, então não é possível que vivam ali. Então é uma realocação da comunidade local dali porque disso. Sem contar que para ela construir tem que haver um grande desmatamento ali na área próxima para que ela seja construída tudo certinho. Em períodos onde há seca, o reservatório ele não tem toda a capacidade de água preenchido. Então acaba que, porque disso, a energia fica sendo mais cara, sem contar que o rio que acaba causando o alagamento, ele tem uma alteração no seu curso. Então acaba entrando mais oxigênio que já tinha antes, afetando os peixes dali e a vegetação que ficava ali na margem do rio. As plantas que ficam submersas ali porque do alagamento, elas acabam soltando metano durante a sua decomposição. E também elas causam problemas ambientais, como a destruição da fauna e da flora, porque não tem como as plantas e os animais que viviam ali continuarem vivendo ali, então acaba perdendo esses recursos que estavam ali antes. Com impactos ambientais, a gente pode ver que é uma mudança na paisagem total, porque ali era um local onde tinha bastante árvore, onde teve animal, tudinho, agora você só vê a usina. Você vê que é uma mudança completa ali, você não vê casa ali, você não vê nada ali, porque tudo que tinha ele teve que sair para entrar ela.
Sem contar que as pessoas que também ficam ali, elas têm que começar a vida do zero em outro lugar, o que também é um problema social, além de um problema ambiental. Pesquisadores da Universidade Federal Tecnológica de João Pedro fizeram uma pesquisa nas hidrelétricas da Amazônia, onde de 18 hidrelétricas, 6 delas podem poluir mais do que as usinas de gás, óleo e carvão. Eles fizeram isso comparando a quantidade de CO2 que essas usinas de gás, óleo e carvão soltavam em relação a essas 6 usinas. Então, aqui no gráfico, a gente pode ver que nos próximos 20 anos, que são quando as usinas elas produzem mais poluentes, ali tem um grande número. Sem querer, ela produz cerca de 900 quilos de CO2. Então, ela acaba se destacando até entre a usina de gás e de óleo, ficando atrás somente da de carvão. Já a Cachoeira do Cal, você vê que ela faz ali 2.000 de CO2 quilos, né? Então, ali ela consegue ultrapassar até a usina de carvão. E se você for reparando mais, ela, a Cachoeira do Cal, o Colíder e a Sinop são as que mais se destacam entre isso. E mesmo nos próximos 100 anos, elas acabam tendo um grande nível de liberação de CO2. E se você for ver isso visando uma estatística mais pessimista, sobretudo, onde você coloca todos os aspectos que podem causar uma poluição ali, você vê que os gráficos crescem absurdamente, onde todas essas usinas, elas ultrapassam até mesmo a usina do carvão. E se for comparar, em 100 anos, acaba que tem usina que continua ultrapassando não só o carvão, como nenhuma delas fica abaixo de nenhuma das usinas. Onde a Marabá que tem o menor nível, mas por ser uma energia que fala que não vai trazer poluição, ela acaba meio que contradizendo, liberando tudo isso de CO2. Então, esses pesquisadores, para evitar isso, eles propõem que sejam adotados reservatórios, que uns reservatórios com alto potencial para que produzam mais energia em uma área menor de alagamento e que seja feita uma limpeza mais profunda nas vegetações que são cortadas, que estão desmatadas ali, porque assim vai diminuir a liberação do carbono e vai reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Bom, esse foi o nosso trabalho. Aqui são as referências que foram utilizadas. E aí, só fazendo algumas ressalvas sobre o trabalho, a intenção dessa pesquisa não é condenar nenhum tipo de uso de energia, principalmente a hidrelétrica, porque a matriz energética que é escolhida por um local, por um país, ela vem através de alguns fatores, principalmente o fator econômico e o fator ambiental. No Brasil, quase 60% da energia gerada vem através de usinas hidrelétricas, porque nós temos corpos de água que têm um potencial hídrico forte o suficiente para produzir bastante energia. Apesar de toda dessa desvantagem que não é tão óbvia que a Mirella falou, a usina hidrelétrica ainda continua sendo mais viável do que alguns outros tipos de energia na nossa realidade, porque economicamente é relativamente caro de se construir uma usina nuclear, por exemplo, ou de se construir um campo de geração de energia solar muito grande, porque o custo é elevado para esse tipo de tecnologia. Então acaba que, mesmo com todos esses impactos, a usina hidrelétrica acaba sendo a mais viável no nosso caso. E é isso, esse foi o nosso trabalho, espero que tenha ficado bom. É isso.